Oi, gente, tudo bem? Então, como é prometido, eu vim aqui falar pra vocês sobre como funciona a iniciação, tá? Na religião africana. Lembrando que o meu lado de nação se chama Jeje e Jexá. É uma palavra comprida, vou tentar deixar escrito aqui pra vocês, tá? É uma religião, uma parte, é uma nação da religião africana que veio lá de Ifé, tá? Que é uma região da África. Então, lembrando que tudo que eu falar aqui tem a ver com a minha nação, não com a nação do outro, tá? Não tem nada a ver com Candomblé, com Queto, com Oió. Pode até ser que tenha algumas coisas que são parecidas, mas provavelmente em algum momento vai ter algumas divergências, beleza? Então, vamos lá. Iniciação e obrigação é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma situação. Como é que funciona? A primeira obrigação, a iniciação mesmo da pessoa, dura 2 dias, tá? Ela tem que ficar 2 dias dentro do quarto de santo. Ela não pode mexer em telefone, não pode receber visita em excesso, assim, né? Ela não pode mexer em computador, ver TV, essas coisas assim, porque ela está reconectando-se com o sagrado e com o divino, tá? Então ela tá mais ou menos em retiro espiritual, basicamente isso, tá? A iniciação, então, ela vai ser primeiro. Eu não vou falar todos os detalhes, até porque eu acho que não condiz a gente falar isso aqui, tá? Até porque a nossa religião é uma religião de iniciados, e então eu não vou ficar falando tudo aqui, mas vou dar um panorama geral que vocês vão conseguir entender como é que funciona. Depois que a pessoa faz a primeira obrigação, ela já é considerada uma IAO, ou seja, uma iniciada, tá? É a mesma coisa, só que em Yorubá. Inclusive, a gente fala a língua Yorubá na nossa religião, tá? Então é isso, 2 dias no quarto santo, sem poder saber notícia do mundo exterior. E eu acho que nesse mundo que a gente tá hoje é bem difícil de entender e compreender isso, né? Mas pra quem faz aí, já fez obrigação, sabe que é muito bom e maravilhoso. O significado da obrigação e da iniciação é a reconexão, tá? É o religare com a nossa força divina, com o nosso eu superior, com o nosso Deus, com o nosso orixá. Vou tentar deixar escrito aqui também, tá, gente? E o que é orixá? Ori é a palavra, tá? A parte inicial da palavra ori significa cabeça, tá? Por que cabeça? Porque o nosso chakra coronário, ele fica aqui em cima, né? E ele é a nossa conexão com Deus e com o divino. Então, para a religião africana também, só que o nome é Ori, tá? E chá é força. Então, orixá, força da cabeça. Quando tu faz a iniciação, tu tá te religando, tu tá potencializando essa força vital que tu tem dentro de ti. E tu nasce pro lado espiritual, tu nasce pra vida espiritual, sabe? O universo espiritual começa a te reconhecer de uma forma um pouco diferente, mais conectada com eles. E assim, ó, tem uma coisa que vão me perguntar, eu tenho certeza que vão me perguntar. Sim, na religião africana tem sacrifício animal, é diferente da Umbanda, tá? E por que isso? Porque pra nós, o Medjé, que é sangue em Yorubá, ele significa vida, ele significa força. E quando a gente tem o sacrifício, a gente tá aumentando essa força, tá potencializando ela, tá? Então, basicamente é isso, a iniciação, tá? Pessoas que vão ser mãe de santo, pai de santo, elas têm uma obrigação maior, elas têm... como é que eu vou explicar isso? Dentro da religião, a gente tem vários níveis, essa é uma boa. Tem vários níveis, tá? Então, tem lá o início, né, que se chama Oribibó. O que é Oribibó? Ori, cabeça, bibó, comida, ou seja, comida para cabeça, tá? Basicamente isso. Então a gente tem a primeira obrigação que se chama Oribibó, depois a gente tem o Bori, tá? Depois a gente tem o Bori de 4 pés e depois temos as passagens obrigatórias, beleza? Então essas são as fases que a pessoa passa dentro da religião. Quando a pessoa não quer ser mãe de santo ou não quer ser pai de santo, ela só quer ficar na religião e se desenvolver espiritualmente, ela chega até o 4 pés ali, desenvolve no máximo a passagem obrigatória dela e para, não precisa fazer mais obrigações além disso. Agora,
Quando a pessoa quer ser pai de santo ou quer ser mãe de santo, o que é o meu caso, eu sou uma Yalorixá, ou seja, uma mãe de santo em português, eu tenho mais obrigações que isso. Eu vou ter que ter o assentamento, eu tenho que ter o respaldo de todos os orixás. Então, eu tenho 12 obrigações, tá? No total, um iniciado tem uma obrigação, eu tenho 12 obrigações, entenderam? É difícil explicar para as pessoas que não são iniciadas, que não têm um conhecimento, mas o meu intuito aqui é justamente isso, e passando aos poucos para vocês essas questões, para desmistificar a religião africana, tá? Então tá, obrigação de pai de santo, 12 obrigações no mínimo, e iniciado vai máximo, com o Iaô vai ali 4 obrigações, no máximo, tá? E o que diferencia essas obrigações? Tem várias coisas, mas uma delas é a iniciação, ela dura 2 dias, como eu falei pra vocês, né? Já o Bori, que é a segunda obrigação, ela dura 4 dias, então a pessoa fica 4 dias dentro do quarto de santo, com todo aquele processo que eu falei pra vocês, sem TV, sem telefone, sem nada, tá? O máximo que ela pode ler são coisas de religião. E ali, esse processo todo, é óbvio, a pessoa não vai ficar sozinha ali, o pai de santo ou a mãe de santo vai acompanhando todo esse processo e a gente vai passando conhecimento, até porque a nossa religião, ela é oral, ela não é escrita, ela não tem uma Bíblia que nem a católica, né, ou a Torá, que nem a judaica, né, se não me engano é judaica. Então, a gente sempre foi oral, foi falado, por isso que muitas pessoas me reclamam assim, ai, Laura, eu queria aprender mais, mas não tem livros explicando direito, na internet é muito turvo, assim, a explicação, é justamente por isso, porque a nossa religião não permite que a gente escreva sobre isso. Então, por isso também que eu gosto de falar aqui em vídeo pra vocês, que eu já vou passando conhecimento pra vocês, de uma forma que é permitido a nós, babás e abás, tá? Então, é basicamente isso, tá, gente? Mas depois da primeira, a segunda, então, 4 dias, o 4 pé, tá? Que é o Bori de 4 pé, a terceira obrigação, a pessoa passa 8 dias dentro do quarto de santo, tá? É puxado? É puxado, mas tu sente muito sono. E o que acontece nesse processo todo? Por que a gente sente tanto sono? Justamente porque o orixá, ele tá nos reenergizando. Ele tá trabalhando o nosso corpo, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Ele vai trabalhando tudo isso. Por isso que a gente sente tanto sono. A gente tá em regeneração neste processo de obrigação, tá bem? Espero que eu tenha esclarecido para vocês as dúvidas, tá? Eu queria fazer um vídeo menor, mas eu não sei fazer isso, tá, gente? Eu gosto de falar e eu acho que para explicar as coisas assim a gente tem que ter mais tempo, não dá para simplesmente falar 2 minutos aí, eu não consigo explicar em tão pouco tempo, tá? Mas basicamente é isso. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas aí de vocês. Esse assunto surgiu a partir de uma cliente minha que perguntou se a gente faz algum serviço de religião, por exemplo, uma abertura, uma limpeza, um axé para o trabalho, uma segurança de vida, se isso já faz a pessoa ser da religião. Então a resposta é não, tá, gente? Tu só vai ser considerado um Iaô, um iniciado, quando tu fizer a iniciação, tá? Quando tu ficar 2 dias dentro do quarto santo ali, enfurnado, se reconectando com o teu orixá. Se tu não fizer isso, tu não é considerado parte da religião. Beleza, gente? Espero ter sido clara. Um beijo e até a próxima.